Eu só queria voltar a ser o que eu era antes! Eu queria voltar a ser o Saiyajin cruel e sem piedade que eu era no começo. Aquele que não se importava com nada a não ser superar você em uma luta de igual para igual. Eu estava infeliz. Eu não percebi no início, mas todos vocês fizeram de mim uma pessoa pacata demais. Vocês me domesticaram. E de repente, para minha surpresa, eu formei uma família. E eu não me sentia tão mal. Comecei a me sentir bem vivendo na Terra, levando uma vida de paz e tranquilidade. Mas me render à magia de Babidi era um preço que eu estava disposto a pagar se com isso eu pudesse voltar a ser o que eu era antes. E o resultado é que eu nunca me senti tão bem. E sabe qual é a pior parte disso tudo? A pior parte é que você também está sendo domesticado. Todos os dias. Pouco a pouco. Sem perceber. Você nasceu com instinto de predador. Com fome. Com fúria. Com a ambição de um conquistador. Mas arrancaram isso de você, seu verme. Disseram para aceitar as migalhas. Para abaixar a cabeça. Para agir como o resto do rebanho. Para não incomodar os fracos com a sua força. E você, como um covarde, começou a se podar. Começou a pedir desculpas por ser superior. E no começo, essa anestesia parece paz. Parece maturidade. Mas não é. É a sua morte em vida. Existe uma diferença brutal entre controlar a própria escuridão e castrar a própria natureza. Seres medíocres confundem conforto com felicidade. E é exatamente assim que eles apodrecem por dentro. Primeiro você para de lutar. Depois aceita a coleira. E quando percebe, já está rastejando em uma vida que odeia. Uma vida sem fogo, sem obsessão, sem orgulho. Você chama isso de estabilidade, mas eu chamo de derrota. Você quer saber por que a maioria morre sem conhecer a verdadeira força? Porque a força exige destruição. E ninguém aqui tem estômago para destruir a própria ilusão. Ninguém quer admitir que virou uma presa fácil, que perdeu a fome, que se acomodou como um animal de estimação. É mais fácil fingir equilíbrio do que encarar o nojo que você sente de si mesmo no espelho. Você sente isso quando acorda cansado, sem energia até para respirar. Quando olha para a própria rotina e sente um vazio que te sufoca. Quando percebe que seu corpo está presente, mas sua alma de guerreiro já aceitou a sepultura há muito tempo. Porque existe uma parte dentro de você que sabe que você nasceu para esmagar seus limites. Sabe que ainda existe algo brutal, algo violento adormecido aí dentro. Mas você enterrou isso. Enterrou sua fúria, seu orgulho, sua ambição. E fez isso para ser aceito por pessoas que você despreza. Mas escute com atenção. Nada grandioso nasce da normalidade. Você acha que amadureceu, mas você apenas desaprendeu a sangrar. E sem sangue, um homem apodrece. A paz é uma mentira. O caos revela quem você é. A pressão revela quem é fraco. A dor revela quem realmente possui a vontade de dominar. E a verdade, a maioria de vocês odeia descobrir quem realmente é quando o vidro quebra. Porque percebem que passaram a vida inteira fingindo força, quando na realidade eram apenas escravos obedientes. Você sabe por que eu sinto nojo de homens fracos? Porque eles sempre escolhem o caminho mais confortável. Sempre! Eles enchem a boca para falar de poder, mas vivem de joelhos, como escravos dos próprios prazeres medíocres. Comem como porcos. Dormem sem um propósito. Fogem de qualquer dor que possa transformá-los em monstros. E depois culpam o mundo pela própria decadência. Patéticos. Ridículos. Um homem que não controla os próprios impulsos não passa de um animal esperando pelo abate. Ele apenas ainda não percebeu. A verdadeira guerra nunca foi contra os inimigos lá fora. É contra essa parte miserável e chorona dentro de você, que implora por descanso. Eu destruí tudo dentro de mim que implorava por piedade. E você deveria fazer o mesmo. Ou você é tolo bastante para achar que homens poderosos nascem na tranquilidade. Não! Eles nascem do inferno, da humilhação, da obsessão cega, da fúria acumulada que queima as veias. Eles são forjados quando finalmente desenvolvem um nojo insuportável da própria fraqueza. E no instante em que esse nojo vira disciplina implacável, o homem deixa de ser a presa e se torna o predador. O que destrói um homem não é a derrota. A derrota pode ser o combustível para o seu renascimento. O que destrói um homem é aceitar a inferioridade. Enquanto os outros aprendiam a conviver com os próprios limites,
Eu odiava cada um deles. Porque limite é uma parede criada por covardes para justificar a própria mediocridade. Eles negociam consigo mesmos a cada segundo. Transformam medo em prudência. Transformam fracasso em aceitação. Mentiras! Tudo mentiras para conseguirem dormir à noite. Grave isso na sua mente de uma vez por todas. Se a sua vida continua fraca, é porque você protege demais o seu lado fraco. E tudo aquilo que você protege e tolera permanece vivo para te destruir. No instante em que você começa a crescer, o mundo se assusta. Os fracos começam a se incomodar com a sua sombra. Começam a chamar sua intensidade de arrogância. Seu foco de obsessão doentia. Sua frieza de puro egoísmo. Sabe por quê? Porque a sua evolução joga na cara deles o quão covardes eles são. Sua presença lembra os medíocres daquilo que eles falharam em ser. Por isso tentam te domesticar. Tentam tornar você menor, mais silencioso, mais fácil de controlar. E o mais perigoso é que o conforto funciona como um veneno silencioso. Ele te enfraquece sem dor, sem resistência. Até que, um dia, você acorda incapaz de reconhecer o próprio reflexo no espelho. Sem fogo nos olhos, sem o brilho da ambição. Apenas mais um homem quebrado, esperando a morte chegar. Existir sem orgulho não é viver, é apodrecer. Mate essa versão fraca agora. Ou ela vai enterrar o seu nome enquanto você ainda respira. Olhe ao seu redor. Olha para esse mundo decadente. A maioria já entregou os pontos. Desistiram da honra. Desistiram do topo. Desistiram de lutar. E o pior, eles aprenderam a sorrir enquanto afundam na lama. A verdade é sangrenta. O mundo pertence apenas aos que suportam a pressão mais esmagadora. Aos que continuam avançando quando as pernas estão quebrando. Aos que engolem o próprio sangue sem implorar por pena. Aos que têm a coragem de arrancar a própria fraqueza de dentro do peito, custe o que custar. Esse é o preço do poder absoluto. E quase ninguém tem coragem para pagar. Poucos suportam a solidão do topo. Mas aqueles que suportam se tornam deuses entre os homens. Porque quando você perde o medo da dor, ninguém, absolutamente ninguém, consegue colocar uma coleira em você. Então escute bem minhas últimas palavras e que elas queimem na sua mente. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de esperar apoio. Pare de esperar tapinha nas costas. Ninguém vai vir te salvar. Não existe milagre para covardes. Sua evolução depende única e exclusivamente da violência com que você decide esmagar a sua própria fraqueza. E entenda de uma vez por todas. A versão mais perigosa de um homem é aquela movida por uma decisão inabalável. Quando você decide que prefere morrer a continuar sendo fraco, tudo muda. Então escolha o seu lado agora. Continuar vivendo como um animal doméstico, quieto e conformado, ou destruir tudo aquilo que bloqueia o seu caminho para a grandeza. Existe um monstro orgulhoso, determinado e implacável esperando para despertar aí dentro. Se você tiver a coragem de alimentá-lo com o seu suor e com o seu sangue, nada neste maldito universo será capaz de te parar. Ninguém! Porque os fracos imploram por conforto, mas os homens de verdade, eles escolhem lutar.